tarde. Queria cumprimentar a deputada Soraya Santos, o senador Pedro Chaves, o deputado Exalci, todos os demais deputados presentes. Agradecer esse convite e não só a mim, mas a sequência de debates que estão programadas desde a semana passada até as próximas 2 semanas, eu entendo, mobilizando um conjunto variado de visões sobre os desafios do ensino médio brasileiro. Eu acho que várias coisas, eu estou só, evidentemente, vou secundar algumas opiniões e não vou entrar muito em detalhes sobre os indicadores, mas, para além de concordar que a medida provisória tem elementos muito importantes para a reestruturação necessária do ensino médio, eu queria só sublinhar o que me parece, me gera um certo, é só um estranhamento, mas pelo o modo de construção da agenda, mas é só para, acho que nessa casa, e sobretudo na comissão mista, é importante, da dificuldade que diante da urgência da reforma que nós necessitamos do ensino médio, o instrumento da medida provisória. Eu acho que isso gerou uma contradição na origem, tá? Porque a urgência solicita uma legitimidade do ponto de vista da construção do processo, que eu vejo um esforço fantástico dessa comissão mista do ponto de vista da sua oitiva ampla, de ir ao encontro dessa direção, mas me parece, diante do gargalo que nós temos e que o mundo tem, insuficiente. Tá? Sobretudo, se nós só recuperarmos uma ideia geral do professor Fernando Limonge, de uma cultura de uma certa hipertrofia do executivo, de todos os executivos que passaram no governo federal, de várias visões, que legislam muito a partir de medida provisória, o que, do ponto de vista de quem já viveu muita implementação de políticas públicas, torna muito mais difícil a capacidade de aderência no campo concreto da sua implementação. Certo? Então, e a gente não podemos esquecer que estamos, sobretudo, lidando com um tema que é afeto estrita e diretamente a um outro ente federado, que são os estados. Tá? Então, me parece desnecessário e abre mão da potência de algo que, volto só a sublinhar, não é específico à realidade brasileira, é um desafio mundial. Tá? O professor Ronaldo meio que mencionou isso, certo? Agenda nacional e internacional, que tem tanto a ver com a universalização do atendimento dessa fase, né, dessa fase juvenil do ensino médio, mas, sobretudo, para organizar a estrutura e a identidade desse momento. Para a constituição da identidade do ensino médio, me parece que é fundamental outros procedimentos. Estou vendo aqui o secretário do MEC, nós já conversamos sobre isso, o professor Rosselli, que tem longa experiência no ensino médio com o secretário. Então, acho que é importante, talvez, as casas voltarem a discutir, voltarem com o executivo e criar condições dessa mudança. A urgência solicita um processo de adensamento da identidade para viabilizar uma implementação de política pública que será difícil, eu vou tentar comentar aqui, mas que precisa do máximo adesão possível. Tá? Bem, acho que o diagnóstico é conhecido de todos, mas só a imagem que me parece mais importante do diagnóstico hoje, que solicita essa reforma, ou uma reforma importante, que a medida provisória está na direção correta, é que a expansão do ensino médio no Brasil, certo, se dá na base de um modelo para poucos. É assim que se constituiu o ensino médio brasileiro. Tá? Então, essa expansão ela é forçada e ela não tende a nenhuma convergência. Basicamente, o que a gente está dizendo é que muitos não entram. Né? Lembremos que, se a gente pegar só a geração de 15 a 17 anos, o que se tecnicamente chamaria taxa líquida de matrícula, mas a geração de 15 a 17 anos que está efetivamente cursando os 3 anos de ensino médio, são só 63% desses jovens que lá estão. Certo? Os outros, nós temos 26%, tá? 21%, que ainda estão no ensino fundamental. Tá? Provavelmente, os que entrarem no médio entrarão com uma grande defasagem. E 16%, e é assim nos últimos 15 anos, estão fora da escola. Tá? Parte grande deles, os chamados nem 10%. Mas o que eu estou dizendo é, imediatamente, muitos não entram. Fase seguinte, dos que entram, muitos não ficam. Certo? A maior taxa de evasão de todo o nosso ciclo educacional é ao final do ensino médio.
tá certo? E daqueles que lá ficam, que já são muito poucos, pouco aprendem. Então, o desafio estrutural desta fase, certo, é radical, certo? Porque nós não estamos dando conta, enquanto projeto de sociedade, de fazer com que os meninos acessem, que eles fiquem e aprendam o que é esperado. Só para pegar um indicador de aprendizagem, só se a gente lembrar, só um indicador de proficiência, vários foram dados, mas só um indicador de proficiência em língua portuguesa, que basicamente se divide, como se fosse dividir o aprendizado esperado em 9 faixas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 3 últimas são muito boas, as 3 subsequentes seriam adequadas e as 3 últimas muito frágeis. O Brasil está no meio da segunda faixa, um valor de 260. Se seguir a mesma velocidade que ele tem chegado às últimas décadas, se projetar para a próxima década, a mesma velocidade da última década, chegará ao final de uma década ainda nessa segunda faixa, que é muito vulnerável, é muito abaixo de qualquer coisa que seria desejado, que é o início da quarta faixa. Então, nós estamos com esse impasse gigantesco. Tá? O que é fundamental do ponto de vista da medida provisória? Que ela tenta dialogar com 2 dimensões. Uma dimensão do ponto de vista da oferta, que é a situação esdrúxula que produzimos, que é termos 13 disciplinas no mínimo, né? Mas 13 obrigatórias para todos os estudantes. Serem 13 disciplinas não é um problema, certo? Em vários lugares do mundo temos 14 disciplinas, 15 disciplinas, 16 disciplinas, mas são 13 as mesmas, obrigatórias para todos, de forma conteudística e enciclopédica, evidentemente de modo superficial. Dialoga com mais outra dimensão, a baixíssima articulação e progressão no interior de cada disciplina. Dialoga via base curricular, que eu já comento ela. Certo? Você não tem nenhuma sequência de progressão entre aquilo que é esperado que seja aprendido de forma minimamente razoável no interior de cada disciplina. E um desalinhamento radical entre as disciplinas. Estou olhando aqui o professor Ronaldo, vou cometer uma blasfêmia, porque aqui vou falar de uma área dele, mas basicamente o que a gente vê no ensino médio brasileiro hoje, inclusive nas escolas de ensino privado, é que você trata alguns fenômenos, o fenômeno quântico, por exemplo, por isso que eu estava aqui falando, o fenômeno quântico, a gente trabalha em química no segundo semestre do primeiro ano, em física no primeiro semestre do segundo ano, e o que tem a ver com isso na biologia, no outro semestre do terceiro ano. Evidentemente, não há nenhuma possibilidade da compreensão do fenômeno quântico. Você induz a quê? A decoreba. Como o nosso desafio, enquanto projeto de sociedade, é o desenvolvimento do raciocínio lógico, tanto matemático, vamos dizer, como discursivo, nós temos a intenção de fazer com que as pessoas passem da fase da memorização, tá certo? Para a fase da análise e para a fase da síntese. A nossa estrutura é feita para barrar todo o processo de aprendizagem, inclusive da nossa elite, que faz mobilidade social no pós-médio, quando entra na universidade. Sua mobilidade que nos coloca na fronteira do mundo, está dada na universidade e não está dada no ensino médio, porque nos coloca nessa fase da memorização. É isso que é incentivado, é isso que é praticado, e a questão de fundo, se a gente vou fazer uma blasfêmia aqui, se a gente pensasse a educação como uma grande função de produção, em que a tecnologia é a pedagogia e o principal ativo é os professores, a questão específica de como ensinar não está em jogo e o que fazer nesse processo. Tá? Então, o que me parece fundamental na medida provisória e que eu acho que é a necessidade que está em jogo? O que está em jogo? A agenda de flexibilização. Por que ela é chave? Porque ela lida com 2 dimensões. Essa primeira, que eu estava listando agora, a partir da Base Nacional Curricular Comum, e a segunda, que é a baixíssima conectividade que existe entre esse ensino médio e a cultura, as expectativas e as identidades das juventudes. Tá certo? Não há nenhum vínculo pré-estabelecido e nenhum vínculo construído ao longo desse percurso de 3 anos entre os jovens. Isso é um problema mundial, um desafio mundial, e essa fase do ensino. O que a flexibilização permite, evidentemente? Dá conta de uma coisa que o professor Ronaldo disse, que pessoas, todos nós, pessoas diferentes, certo? Estudam com profundidades diferentes e aprendem de formas distintas. Isso que é absolutamente incontornável do ponto de vista do reconhecimento da ciência contemporânea tem que ser traduzido nesta fase da aprendizagem. Tá? E a flexibilidade permite constituir um núcleo comum, que esse sim é obrigatório para todos,
certo? Ele tem que ser universal, tem que ser o mesmo para todos, e criar um caminho de trajetórias, novamente, correto, ter um conjunto de trajetórias propedêuticas e se convencionar na mesma parametrização que nós temos no Enem é razoável, certo? E uma trajetória, um conjunto de trajetórias técnico-profissionalizantes. Tá? O que acontece com essas duas antes de eu entrar na Base Nacional Curricular Comum? Acho que na agenda da medida provisória ou na agenda do projeto de lei, né, o deputado está aqui, a 6840, que estava colocado ali, acho que é tímido do ponto de vista da projeto de sociedade nós não avançarmos no que seria a mínima conectividade em termos de parâmetros de horas que está colocado no mundo. Ou seja, nós deveríamos ir na direção de 3.000 horas nessa fase. Certo? Não há nada que diga por que não termos 5 horas por dia. Certo? Isso é totalmente razoável e é viável de ser financiado e administrado. Isso permitiria que o comum, que é universal para todos, se desse em 1.800 horas e o específico se desse em 1.200 horas. Por que esse número? Porque 1.800 horas, se nós alinharmos a Base Nacional Curricular Comum para o ensino fundamental 2, sobretudo, de forma consequente, dá mais do que suficiente para darmos o que é comum no médio em 1.800 horas, e 1.200 é uma referência quase de mais de 85% das ofertas dos ensinos técnicos profissionalizantes que nós dispomos hoje na realidade brasileira. Certo? E você poderia fazer essa trajetória relativamente fácil. Agora, é óbvio que o técnico profissionalizante tem que ser entendido como um técnico profissionalizante inicial, que abre que caminhos? Em si, a grande vantagem é que você certifica no ensino regular com possibilidade de técnico profissionalizante, o que tenderá a enfrentar o problema da evasão. Vários jovens tenderão a reduzir a evasão diante da possibilidade do técnico profissionalizante, mas, ao entender o inicial, traz para as redes de ensino os desafios do pós-médio, do tecnólogo, que alguma hora essa casa deveria estar discutindo mais também, e até a possibilidade universitária, tanto diretamente como nessa sequência. Tá? Bem, isso abre o segundo ponto-chave, ainda antes de falar da Base Nacional Curricular Comum, que é o problema da certificação. Isso não lá está discutido e será um dos grandes gargalos desse processo. Porque nós temos que ser capazes de certificar aquilo que é comum, o que é relativamente fácil com o Enem, tá? E temos que certificar aquilo que é específico, o que deixa de ser tão fácil na estrutura do Enem que nós temos hoje, mas é possível ou fazer uma segunda prova temática ou dar um sistema de pesos dentro do banco de itens que estão colocados para cada área. É possível fazer isso. No entanto, o que muda completamente, como nós não teremos mais nem o sequencial, nem o concomitante, e o diploma terá que ser do ensino médio regular, é como certificar o ensino técnico. Como as escolas darão esse processo? Há que se pensar na regulação desse sistema. Tá? Obviamente, há uma possibilidade de abertura de uma quantidade de cursos muito de qualidade questionável, tá certo? E quem é que vai aferir isso? Então, eu tenho que dar conta de, pelo menos, os estados regularem esse processo. Isso abre uma discussão fundamental, que é a discussão do Sistema S e a sua responsabilidade frente ao ensino médio regular. Tá certo? Isso é uma área importante que vai ter que ser discutida, que pode ressignificar nessa contemporaneidade parte da identidade também do Sistema S. A outra questão que está associada à flexibilização é que a Base Nacional Curricular Comum permite fazer um pêndulo em direção a 4 dimensões chaves. Uma, rediscutir a formação inicial dos professores, tanto nas universidades públicas como nas privadas. Porque você passa a alinhar o direito de aprendizagem em termos das expectativas de aprendizagem ano a ano, série a ano. Isso passa a ser fundamental. Mais do que isso, você passa a deixar de o rabo abanar o cachorro. Hoje, o rabo abanar o cachorro, porque a avaliação... eu tenho depois mais 5, não é isso? 20, né? Agora que eu estou... A avaliação define qual é o currículo. Se você passar a ter uma Base Nacional Curricular Comum, com aquilo que é comum e universal para todos, e trajetórias flexíveis, passa a ser o currículo que organiza a avaliação. Mais do que isso, a terceira dimensão disso é que o currículo passa a organizar os materiais e as tecnologias didáticas. Certo? Além disso, dá a sinalização possível, a quarta dimensão, de qual é a infraestrutura necessária para operar esse processo. Percebam que o que a gente está dizendo com a medida provisória, com a discussão que está em jogo, é que são simplesmente gestos em direção a arrumar a casa,
dar condições de que nós tenhamos uma referência comum, trajetórias flexíveis que permitam as escolhas, como foi dito aqui na mesa anterior, as escolhas sejam asseguradas e que, além das escolhas serem asseguradas, que o sistema funcione na regra que seria esperada. Quais são as outras questões que se abrem, além do enorme desafio da certificação, que seria muito importante os senadores e deputados estarem atentos e discutindo isso? Não precisa estar legislado, não precisa estar na lei, na medida provisória, no projeto de lei. No entanto, a potência de geração de desigualdades é enorme se nós não estivermos atentos a como implementar o processo de flexibilização. O que traz de positivo a flexibilização também nesse campo? É nós passarmos a ter uma visão de gestão do sistema, da rede, que hoje não é trivial e é pouquíssimo exercida. Por quê? Porque se estabelece uma tensão, e tensão não é algo negativo, pode ser uma tensão produtiva, entre a autonomia das escolas e aquele que regula o sistema. Quais são os dois casos típicos que a flexibilização traz como riscos? Áreas de baixíssima densidade demográfica, como a professora Maria Setúbal trouxe aqui. Áreas de baixíssima densidade demográfica, é importante que os deputados e senadores reconheçam, e o Ministério reconheça, terão de ter mais investimento do ponto de vista do sistema. O sistema custará mais. É incontornável. Nas áreas de baixíssima densidade demográfica, terá que ser garantido a provisão das 4 trajetórias acadêmicas propedêuticas e de algum conjunto finito, evidentemente, de trajetórias técnico-profissionalizantes. Para viabilizar isso, nós não só temos que fazer um arranjo legislativo, criar condições de consórcios efetivos, algum arranjo local efetivo entre pequenos municípios, mas dar conta de que o Estado terá que investir mais nessa situação, porque se não o fizer, necessariamente você produzirá uma desigualdade estrutural nesse sistema. Por outro lado, as regiões de alta densidade demográfica passam a ter possibilidade de uma regulação muito mais criativa por parte das secretárias e secretários de educação, que permitiria o quê? Uma certa especialização entre as escolas. Você poderia ter, não uma única especialização, mas você poderia ter numa região com alta densidade, 4, 5 escolas, a escola A com uma especialização na área 1, 2 e 3, mas não necessariamente na 4. A escola B com a especialização em 4 e 2. E assim sucessivamente, e a oferta do ensino técnico profissionalizante também. Agora, percebam que isso vai ao encontro de uma nova cultura da gestão pública. Uma gestão pública que traz o território como referência e a responsabilização do gestor para regular isso, numa tradição em que a autonomia da escola é vista como algo sagrado e muito difícil de ser negociado. Então, você vai ter que dar conta, se não fizer isso, se não tiver, eu estou tentando só explicitar, se não for nesta direção, as desigualdades serão absolutamente radicais, porque os bons professores ficarão numa escola e você gerará processo de seleção adversa e aquela escola catalisará todos os melhores alunos daquela região, certo? E as outras escolas tenderão a ter os piores alunos que não vão ter capacidade de circular. Certo? Você não vai conseguir aferir especializações e, portanto, a ideia da escolha deixará de existir. Para que a escolha exista, é fundamental que a regulação do território se dê de forma muito intensa. 2 últimos pontos, para ficar como ressalva para a discussão. A questão da flexibilização com a base e a possibilidade de escolha de trajetórias dá um sinal importante para repensar a formação inicial, não a formação continuada, a formação inicial dos professores, onde cerca de 85% da provisão dos professores vem das escolas privadas nesse país. Certo? E isso é vital, porque eu não só posso tentar equalizar essa oferta, como posso colocar na pauta aquilo que é sempre esquecido, que é o fenômeno, termino com o Ronaldo está dizendo, sobre o como ensinar. O desafio, em última instância, é esse. Certo? É como é que eu vou dar conta de colocar na formação inicial práticas didáticas e metodológicas como instrumentos possíveis de serem organizadores do ensino médio. Se essa ponte não for feita, também não estaremos indo em direção à contemporaneidade. Tá? E, por fim, a questão do financiamento, evidentemente. Dado que nós temos um modelo federativo, esta reestruturação em direção à flexibilização não só necessitará uma reflexão sobre um redesenho do Fundeb, ele precisa ser adaptado como isso, como ele vai ter que ser pensado, certo, naquilo que é a garantia do universal, portanto, é pré-escola em tempo integral.
essa agenda, eu vou aqui meus últimos 10 segundos usar para isso, essa agenda, se não for vista na sua completude, poderá gerar um enorme efeito perverso, que é sinais em direção à contemporaneidade, que, uma vez colocados em marcha, se não forem efetivamente criadas as condições da sua implementação, poderá nos colocar no estágio que estamos mais engessados, e, portanto, quase um paradoxo. Nós que estamos hoje colocando a juventude brasileira numa situação virtualmente de limbo, fora da contemporaneidade e da competitividade da sociedade contemporânea, podemos, se não criarmos esta visão completa do processo de reforma, bloquear o ensino médio de uma forma que seja ainda mais de retrocesso. Então, a frase final, deputado Isalci, que o senhor chegou, é dar conta de beber de todos os elementos muito positivos que estão na medida provisória e dar o salto em direção a essa contemporaneidade, que requererá uma reflexão sobre vários e outros, evidentemente, eu só destaquei vários elementos de implementação, e todos eles estão discutindo como será o ato de ensinar e como será o ato de ensinar para todos, como a agenda de equidade poderá parametrizar essa nova educação de qualidade para todos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ricardo Henriques, e passo imediatamente ao senhor Danival Roberto Alves, diretor do Colégio Cenecista, doutor José Ferreira, de Minas Gerais.